Pronto, pessoal, vamos iniciar aqui, mais uma vez, bom dia para vocês, já somos em 30 alunos, certo? Vamos iniciar esse conteúdo de hoje, da nossa disciplina de banco de dados, mas antes de iniciar nosso conteúdo, a gente precisa ver basicamente como que vai acontecer essa disciplina, tá bom? É uma disciplina tranquila, uma disciplina que você consegue assimilar as coisas facilmente, e no final a gente vai trabalhar com um projeto de modelagem de banco de dados. Então, a gente vai ver alguns modelos de alguns tipos de modelagem, né? Modelagem relacional, certo? Qual a gente vai trabalhar com algumas estruturas para poder entender o que é um mini-mundo e depois, posteriormente, elaborar a nossa base de dados aí, tá bom? Então, vamos lá, certo? Primeira coisa, pessoal, o que a gente pode entender como um banco de dados, né? O que seria um banco de dados? Banco de dados, pessoal, nada mais é, certo? Nada mais é do que um local, um espaço, onde a gente armazena um conjunto de informações, um conjunto de dados, certo? Que podem ser utilizados posteriormente. Então, por exemplo, quando a gente vai lá no supermercado, certo? Ou então, quando a gente vai numa farmácia, e aí eles perguntam, você pode colocar seu CPF para você ter desconto, por exemplo, no remédio? O que acontece ali? O seu CPF, ele está cadastrado numa base de dados, né? E a gente vai mais fundo ainda, né? Por exemplo, na base federal, né? Você tem uma base de dados com todos os CPFs, né? De todas as pessoas que são ditas brasileiras, né? Que tem CPF. Então, eu tenho uma base de dados imensa, né? Já somos aí 220 ou 230 milhões de pessoas no Brasil. Então, são 230 milhões de CPF, certo? E todos eles estão armazenados numa base de dados. Essa base de dados ela pode ser consultada por qualquer aplicação. Então, por exemplo, quando eu estou construindo um aplicativo ou então uma solução que eu preciso fazer uma verificação de CPF, com um pagamento, por exemplo, onde que eu vou descobrir se esse CPF é de verdade? Onde que eu vou descobrir se essa combinação de números é um CPF válido? Numa base de dados. Justamente nessa base de dados que o governo tem de todos nós. Então, pessoal, hoje, o triunfo da tecnologia são bases de dados, né? Então, por que o Facebook é tão caro se ele não é de graça? Né? Quando a pessoa morre, o que acontece com os dados dela? Pronto, quando a pessoa falece, né, ela tem um óbito confirmado, ela vai mudar o status dela, certo? Então, aquele CPF, né, ele já não vai ser mais utilizado, né, e aquela pessoa vai ter como registro de óbito. Por isso que quando uma pessoa morre, né, quando ela vai ser sepultada no cemitério, por exemplo, ou então cremada num crematório, tem que ter toda a questão de registro, tem uma quantidade de dias, não sei se é 3 dias, para você tirar o atestado de óbito, para você atestar realmente que aquela pessoa faleceu, tá? E os dados delas vão ganhar um outro status, vão ganhar um status de pessoa falecida, ok? Deu para entender aí? Então, pessoal, essa questão das bases de dados, né, é muito importante, né, e muito valioso. As grandes empresas, hoje, por exemplo, o WhatsApp, por que o WhatsApp é tão valioso? Por que o Facebook é tão valioso? Né? Por que essas empresas valem bilhões? Alguém consegue me dizer por que essas empresas valem bilhões se elas entregam um serviço que é de graça? Não, né? Privacidade, não necessariamente, né? Mas por quê? Alguém consegue me dizer? Pode ligar o áudio aí e falar, me ajude aí, me ajude. Vamos participar aqui. Seria porque elas armazenam nossos dados? Oi? Porque elas armazenam nossos dados? Os nossos e o do mundo quase todo, né? A questão é essa. A base de clientes, a base de dados que essas empresas têm, ela é imensa. Então, se eu lançar, por exemplo, uma chuteira da Nike,
Se eu tiver a base de dados do Facebook, né? Quando eu digo do Facebook, é o Facebook empresa, que contempla Instagram, WhatsApp e os demais serviços que o Facebook comprou, né? Serviço que eles têm. Então, se eu sou dono da Nike, eu vou fazer aqui uma nova chuteira, chuteira do Neymar. Ah, não, o Neymar não é mais da Nike, não, é da Puma, né? Então, vamos lá, a Puma vai fazer uma nova chuteira, ela precisa divulgar essa chuteira, além do Neymar. Então, ela vai lançar nessa base de dados esse tipo de anúncio. Então, quanto maior minha base de dados, mais gente eu consigo atingir. E por isso que as bases de dados são muito importantes. Isso a gente está falando de usuários. Quando a gente traz para dados em específicos, como, por exemplo, os nossos próprios dados, que a gente ouviu bastante aí nos últimos dias, foi de vazamento de informações. Meu amigo, tem muito CPF de gente, conta, tudo no mundo do povo aí, jogado na rede. Tem até umas campanhas do Itaú, que passa na TV, que o cara chega e aborda outra pessoa. Você é o fulano de tal, CPF tal e tal e tal, mora na rua tal, cartão, número tal e tal e tal, né? Ou seja, as informações, elas estão vazadas. Vazou muita informação. Vazou o banco de dados do Ministério da Saúde. Então, por isso, né? Me dá um autógrafo. Então, por isso, pessoal, que essas bases de dados, elas são muito importantes. Da mesma forma que elas são importantes, também é importante proteger elas, certo? Então, a gente consegue perceber o quão importante um banco de dados é, certo? A partir de toda essa visão. E muitas pessoas começaram a perceber essa importância e começaram a implementar leis. No Brasil, recentemente, né? No Brasil, recentemente, a gente teve a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que ela prevê aí, ela prevê diretrizes para a proteção geral dos dados, certo? Das informações de empresas, de órgãos governamentais e tudo mais, tá bom? Ó, como que ocorre o vazamento de dados? Pablo, o vazamento de dados, ele ocorre por meio de intrusões, né? Vem lá uma pessoa mal intencionada, um cracker, né? E aí esse cara entra nos sistemas, faz o download desses arquivos, desses dados, né? E aí, posteriormente, ele divulga na rede. Então, essa rede que a gente tem aqui, que a gente assiste a nossa aula, que a gente navega no Facebook, que vocês fazem algum tipo de pesquisa, que vocês vão lá na Netflix assistir um filme, essa internet aqui é uma internet boazinha, fora os haters, né? Os haters que têm atacado muitas pessoas aí. Mas essa é a parte bonita da internet. A parte obscura vem mais embaixo, vem deep web, vem partes muito obscuras que por lá vendem-se dados, vende pessoa, vende droga, vende arma, vende tudo. Então, a internet, ela é a internet, a rede mundial de computadores, ela troca tudo, é um compartilhamento de informações e de serviços. Esse serviço pode ser para o bem, como é os que a gente utiliza, como serviços para o mal, que a gente não utiliza, né? E, claro, é muito perigoso você acessar essa parte obscura da rede, né? Você tem que ter aí, no mínimo, uma capacidade para poder chegar nela lá e não sofrer tantos danos, né? Eu mesmo só tive coragem uma vez e foi nos computadores da faculdade, né? Ei, Luiz. É verdade que chega numa parte que a pessoa aparece uma mensagem lá que a partir dessa parte você vai ser investigado pelo FBI. Ah, bicho, eu não duvido nada, aquele negócio é muito obscuro. Então, e do mesmo jeito que tem base de dados eficientes aqui na parte de cima, né? Na parte de baixo, meu amigo, aí a galera pega os dados da parte de cima, que são privados, entre aspas, né? E joga lá na Deep Web, e compartilha, e faz um escambau danado. Então, por isso que os bancos de dados são importantes, e é importante também proteger os nossos bancos de dados. Beleza, pessoal? Mas o que é um banco de dados, né? É um banco onde a gente cheio de dados aqui, ó, que nem a imagem, né? Basicamente, sim. Se a gente for ver aqui, eu tenho um conjunto de dadinhos e cada um está representando uma informação. Então, basicamente, a gente pode atribuir banco de dados como esse carinha aí, certo? Então, por uma definição formal, a gente tem que banco de dados, ou base de dados, ou databases, ou conjunto de dados, ou também chamados de datasets, né?
São coleções de informações que se relacionam de uma forma que criem um sentido. Olha só, pessoal, não adianta eu juntar um conjunto de informação que não faz sentido. Como assim, Felipe? Não adianta eu pegar as informações de uma pessoa, né, os dados pessoais, e juntar com umas informações de outra pessoa, só que essas informações da outra pessoa é referente ao carro dela. Então não tem como, não faz sentido. Um eu tenho os dados pessoais de uma pessoa e o outro tem os dados do veículo dela. Então não bate essas informações. Então, Nome Chevrolet Onix. eles têm que ser, tem que fazer sentido as informações. Como é? Quem foi que falou aí? Aí o nome da pessoa seria Chevrolet Onix. É, pode ser, né? Então, o banco de dados ele tem que fazer sentido, tá? São de vital importância, certo? Só um minutinho aqui, tá? Pronto, pessoal, desculpa aí, né? Porque o cara do frango chegou aqui. Tinha que guardar o almoço. O que a gente tava falando mesmo, hein? Sobre definição de banco de dados. Pronto, né? Então vamos continuando aqui, tá? Desculpa aí a interrupção. Então, ó, esses bancos de dados são de vital importância para as empresas, né? Então, a duas delas se tornaram a principal peça de sistema de informação, tá bom? Vejamos uma situação, pessoal. Imaginem só uma farmácia, certo? Eu tenho uma farmácia gigante, por exemplo, a Pague Menos. Pague Menos é gigante, tem 1.100 lojas no Brasil, certo? Dessas 1.100 lojas, ela tem milhares de medicamentos e de produtos dentro de cada loja. Agora, imaginem só, certo? Se a parte de banco de dados da Pague Menos fosse atacada e os hackers fossem lá e pegassem todo esse banco de dados, fizessem uma cópia e depois fossem e apagassem o original lá da base de dados da Pague Menos. E dizia assim, ó, Pague Menos, eu tô com o teu banco de dados todinho. Eu quero 5 milhões para eu te devolver o banco de dados. O que vocês acham que a Pague Menos faria? Tinha que dar, mano. Por quê? Ela ia fazer o quê? Ela não consegue pegar lá os dados deles, ela tinha que dar o dinheiro para devolver ele. O cara levou os dados dos remédios tudinho, meu amigo. A Pague Menos não sabe mais nem quanto é uma paracetamol. Ou seja, acabou com a empresa. Certo? E isso é sequestro de dados, é um crime, tá? Não vamos fazer não, pelo amor de Deus. Então, esses crimes estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Claro, não no Pague Menos, que a Pague Menos tem um setor de TI imenso para cuidar disso, né? Para evitar que isso aconteça. Mas farmácias menores, olha, já aconteceu isso muito em prefeituras, sabe? O cara chega, invade a rede da prefeitura, derruba o servidor, faz uma cópia da base de dados da prefeitura todinha, né? Porque geralmente prefeitura é assim, né? Tem a base de dados digital e tem a base de dados de papel, né? Descobre os rombos, tudo que aconteceu na prefeitura. É quase um auditor, né? Mas aí, o que acontece? O pessoal fica de pernas atadas. Qualquer empresa que leve sua base de dados, ela fica de pernas atadas, porque ela nem sabe o que vender, nem o que entrou, o que saiu,
o que que tem e o que que não tem, certo? Então, por isso que é importante, né, é a preservação dessa base de dados. Vocês estão compreendendo, pessoal? Tá suave até aqui? Tá. Show. Então, vamos para frente, né, de outra volta. Então, qual é o objetivo da nossa disciplina? Modelar e implementar. Olha, pessoal, vocês têm que guardar essas duas palavras. Vocês vão modelar e implementar. O que é modelar? É projetar, né? Vocês vão prototipar uma base de dados e depois vão implementar ela em uma ferramenta e vão ver se ela funciona. É isso que a gente vai fazer nessa disciplina. Travou aqui para mim. Pois é, parece que acabou a aula, né?
Voltei, povo. Internet foi embora. E um bocado de aluno também, né? Vocês estão por aí ainda? Sim. 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 Pois é, a minha Sim. internet caiu aqui, aí retornou agora só. Se vocês puderem chamar lá os colegas de vocês, aí só pra gente continuar. Tá bom? Espero que não caia Max. Podemos continuar, pessoal? Sim. Né? Seguinte, então como eu estava falando para vocês, né, nessa disciplina a gente vai modelar e implementar a base de dados, certo? A gente vai projetar e depois testar, ver se ela funciona direitinho, né? Utilizando diversos sistemas de gerenciamento de banco de dados, certo? Que a gente vai trabalhar. O principal é o MySQL Workbench, que a gente vai trabalhar. E principalmente utilizando, né, linguagem SQL como padrão para criação e manipulação, certo? Em conjunto com as principais linguagens de programação e gerenciadores de conteúdo existentes no mercado. Então, pessoal, a gente vai aprender aqui comandos SQL, certo? De forma que a gente consiga fazer a inserção de arquivos, de dados dentro dessas bases, certo? E lá na disciplina de programação web, a gente também vai utilizar essas ferramentas, né? Para a gente poder acessar essas bases de dados por meio de programação. Então, meio que vai ser uma união aí bem interessante, um negócio bem legal com essas disciplinas. Tá ok? Habilidades e competências, né? O que a gente precisa entender nessa disciplina? Ó? Compreender e aplicar todos os conceitos fundamentais de base de dados, certo? Para a solução de problemas a partir de técnicas de modelagem. Modelar diversas estruturas de base de dados, respeitando as necessidades estabelecidas do sistema. E interpretar e corrigir erros de modelagem e implementação de um sistema. Então, aqui a gente vai aprender a fazer do zero e também a pegar situações e corrigi-las de acordo com a necessidade, tá? Analisar e conceber requisitos para desenvolvimento de sistemas, certo? É aquela história da gente conhecer o que a gente vai estar fazendo, o mínimo que a gente vai estar utilizando, certo? Desenvolver aplicações, né, com interfaces gráficas, no caso não é em Java, é em PHP. Utilizar técnicas de programação em PHP, com banco de dados independente. Conhecer e utilizar os principais gerenciadores de conteúdo para a criação de páginas web, tá? Conteúdo programático, pessoal, o que a gente vai ver nessa disciplina? Primeira coisa, vamos ver conceitos iniciais, dado, informação, metadado, essas coisas, certo? Abstração. Depois a gente já parte para o sistema de gerenciamento de banco de dados. Depois a gente já inicia com a modelagem. A gente passa pelo MER, pelo modelo relacional, com chave primária, chave estrangeira, mapeamento, e se der tempo a gente trabalha com normalização. Caso não, a gente deixa a normalização para um outro momento. Ok? Na fase 3, arquitetura de banco de dados na linguagem SQL, conceitos básicos, né, dos SQLs, e aí a gente vê a introdução às instruções de DDL e DML, né? Aí aqui a gente vai trabalhar diretamente com linhas de comando, né? E no final a gente faz um projetinho com esse carinha aqui, que é o MySQL Workbench. E aí? Dá para fazer essa disciplina tranquilo? Gostaram aí do que a gente tem para ver? Tem que dar certo, né? Tem sim, é para dar certo, né? Então, ó, mesma coisa, certo? Atividades e materiais, tá? Google Classroom e Google Forms, mesma metodologia. Esse link aqui não é o link que a gente está utilizando, certo? O link fixo vai ser esse que a gente tem hoje, RGT, NJNP, CYM, tá? E alguns vídeos práticos sobre a parte disso, né? Avaliações via Google Forms, trabalhos práticos, possivelmente um seminário em grupo, né? Atividades no Classroom e participação nas videoconferências. Tudo isso vai ser avaliado aí para a nota final de vocês. Tem um livrozinho, né? Que é bem interessante, que se vocês quiserem
buscar informações nele, tem muita coisa legal, que é esse livro do banco de dados, certo? Projeto de banco de dados, do Carlos Alberto Hauser, certo? É um livrozinho bem legalzinho, bem fácil. Tá bom? Bora lá? Vamos começar, a gente está um pouquinho atrasado hoje, né? Vamos ver aqui. Vamos lá, né? Introdução a banco de dados, pessoal. Então, vamos iniciar aqui nosso conteúdo de hoje, tá bom? Então, conceitos iniciais, né? A área de banco de dados, né, é de grande importância no mundo da informática. Isso aqui a gente já conversou anteriormente, certo? Uma vez que a informação é um bem precioso, a gente também já conversou anteriormente, né? E deve ser armazenada de forma coerente e adequada, pois é de fundamental importância na tomada de decisão de uma empresa. Estamos em volta de várias bases de dados, certo? Vários bancos de dados. A lista telefônica do celular de vocês, quando você usa o seu WhatsApp, quando você manda uma mensagem para uma pessoa, essa mensagem, ela está passando por uma base de dados. Ações financeiras, né? Hoje, o valor do dólar está tanto, né? Ontem, o valor do dólar foi tanto. Há 5 anos, quanto era o valor do dólar? Era tanto. Então, essas informações, elas precisam ser armazenadas em algum local. E fichas de cadastro, que é o mais comum que a gente tem, que são os cadastros que vocês fazem em sites, né? Em sistemas por aí, mundo afora. Então, antigamente, né, as empresas armazenavam informações em arquivos físicos, aquelas velhas salas de arquivo. Na escola ainda tem um aí bem gigante, né? Só o puro papel. Só o puro papel mofado, né? Com fichas de cadastro. Então, tem um monte de ficha de cadastro lá dentro de um monte de caixa que estão dentro de outras caixas, pegando muita poeira e dando doença para alguém. Então, essas questões de arquivos físicos, né? Hoje, o único lugar onde se ainda aceita, meio que aceita isso, é nos cartórios. Você observa quando você vai num cartório, você faz todo o procedimento legal lá pelo computador, mas ainda tem aquele registro naquele livro bem grande lá, que eu não sei porque aquele livro é tão imenso, mas tem o registro lá naqueles livrozinhos físicos nos cartórios. Mas em outros locais, pessoal, já não tem mais essa necessidade. Então, tem muitas empresas que elas trabalham com digitalização. Então, ela chega, por exemplo, na prefeitura da Montada, né, e vê uma sala entupida de papel e de arquivos de vários anos. E aí, ele diz o seguinte, ó, vamos digitalizar tudo. E aí começa a parte de digitalização e inserção em sistema. Então, toda aquela sala entupida de papel vai todinha para um sistema. Vai virar tudo digital. E isso, pessoal, isso só mostra o quanto as empresas elas precisam disso. Vamos lá, em quantos locais você chega e você vê um armazenamento de papel, certo? Um armazenamento de documentos, pilhas e pilhas de documentos. Em vários locais, né? Em vários locais isso acontece. Por quê? Porque o pessoal teima, né? Não confia nas bases, certo? Então, é importante implementar políticas que protejam as bases de dados, né? E tragam segurança para as pessoas que não se sentem à vontade para poder colocar todo aquele teu arquivo em uma base de dados. Então, é muito importante que a gente faz isso, né? Nem dinheiro vai existir mais, qualquer coisa faz. A ideia é essa, é facilitar cada vez mais. Antes, para você fazer uma transferência, demorava para cair. Se você transferisse entre bancos, demorava ainda mais. Tinha taxas altíssimas, né? Se eu fosse transferir 10 reais, eu pagava, ou se eu fosse transferir 20 reais para uma pessoa, eu pagava 10, 12 reais só de taxa entre um banco e outro. Então, é complicado, era muito complicado. Aí, com o Pix, por exemplo, né? E algumas outras ferramentas, ficou muito mais fácil, tá? E tudo isso são bases de dados. Observem que quando você faz um Pix, ele fica registrado lá a tua operação. Tanto é que eles conseguem medir a quantidade de operação. Deixa eu só botar aqui, ó, quantidade de Pix por dia. Olha, em abril de 2021,
Deixa eu ver aqui. Ele tem aqui um númerozinho. Eu tinha visto em outra notícia, um dia desse, a quantidade de Pix em média que estava sendo feita por dia. Não achei aqui. Certo? Tá aqui, ó. Em um mês, foi movimentado quase 84 bilhões de reais via Pix. Então, como é que ele sabe que foi movimentado 84 bilhões de reais em via Pix? Porque toda a operação de Pix, ela fica armazenada, ela fica registrada, e aí eles conseguem fazer esse relatório, esse acompanhamento. Então, assim, as bases de dados, elas evoluíram e se tornaram o coração de muitos sistemas de informação. Na verdade, é o coração de quase toda empresa, é a base de dados. Só para vocês verem o quanto que os bancos de dados são importantes. Tá bom? Isso aqui a gente já falou um pouco lá no início, certo? Então, a grosso modo, o que é uma base de dados? O que é um banco de dados, né? É uma coleção de dados interrelacionados representando informações sobre um domínio específico. É muito importante que a gente frise isso. Interrelacionados, vou até marcar aqui com a minha canetinha, certo? Aqui, ó. Interrelacionados sobre um domínio específico, ou seja, a base de dados, né? Apesar dela guardar vários tipos de informações, ela tem que ser algo específico, tá? Então, por exemplo, a base de dados do Ministério da Saúde, para poder saber quem que já foi vacinado, quem que não foi, né? Ela tem dados altamente específicos, né? Qual a sua categoria, qual a sua faixa etária, qual a vacina que você tomou, qual o lote da dose, qual a validade, qual a sua segunda, quanto que vai ser sua segunda dose. Então, são informações muito específicas sobre um domínio específico. E todos interrelacionados, certo? Então, isso que é importante a gente ter aí como definição de uma base de dados, tá? Dados, informação e metadados, certo? A gente tem três coisas aqui: dados, informação e metadados. Muitos consideram dados e informações como palavras sinônimas, mas na verdade não são, certo? São bem diferentes, né? Então, para entender o que é um banco de dados, é muito importante conhecer esses conceitos básicos. Então, primeiro, dado. O que é um dado? Se eu te disser assim, 26. Se eu disser aqui para a Cibele, vamos lá, Cibele. Se eu te jogar só esse número, 26, o que é isso? Um número qualquer? Um número qualquer. Ele faz referência a alguma coisa? Não. Não, né? Então, beleza. Fica comigo aí, guarda isso aí, ó. O dado, ele é um qualquer elemento identificado em sua forma bruta, que por si só não conduz uma compreensão de determinado fato ou situação, certo? 26. Guarda aí, Sibeli, 26. Informação é um agrupamento de dados de forma organizada para fazer sentido, gerar conhecimento e auxiliar na tomada de decisões de uma empresa. Agora, Sibeli, eu vou te dar eu te dei o número 26, certo? E vou te dar um atributo chamado idade, certo? Eu vou te dar outra palavra chamada Felipe. E pronto. Tu tem três o quê? Eu tenho 3 dados. 3 dados. Agora, como que eu gero uma informação sobre isso? Eu organizo os dados. Organiza. E aí, o que que eu vou ter aí? Que o Felipe tem 26 anos. Muito bem. Então, aqui a gente tem um exemplo claro de que quando eu tenho pequenos dados isolados, eles não significam nada, certo? Agora, quando que eu gero uma informação? É quando eu agrupo e organizo esses dados para que eles façam sentido, né? E que auxiliem na tomada de decisão. Então, quando eu joguei o número 26, quando eu joguei a palavra idade, e quando eu joguei a palavra Felipe, não fazia sentido. Quando a Cibele agrupou e organizou, aí construiu uma frase que fez sentido, certo? Então, isso é a diferença entre dado e informação. Deu para entender aí?
Sim ou não? Gisele, deu para entender, Gisele? Deu. Pronto. Depois disso, do dado, da informação, a gente tem outro cara chamado metadado. O metadado são dados sobre dados. São informações sobre as informações, né? Fornecem uma descrição das características dos dados e do conjunto de relacionamentos que ligam os dados encontrados nessa base de dados. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o CPF. 085-359-046-17. Eu te joguei esse número. Viu, Sibeli? Tu consegue identificar o que ele é? Não, se for só os números, não. Só os números você não consegue. Agora, quando eu digo... Quando eu te mando, por exemplo, dizendo, CPF, aí tu consegue atribuir aqueles caracteres, aqueles números que eu te mandei, aqueles dados, a um CPF, ok? CPF 085-324-040-17, por exemplo. Então, agora você já tem a informação de que é um CPF. Só que, a partir desse número, eu consigo ter outras informações. Eu consigo saber se a pessoa está com o nome sujo no SPC. Eu consigo saber a idade dela. Eu consigo saber o nome dela, o parentesco. Então, a partir de um dado, eu tenho um outro conjunto de dados maior, mais abaixo. Vocês estão compreendendo? Yes. E esse conjunto de dados mais abaixo, oriundos somente de eu saber o CPF, aquele número, que no início era um número, depois virou um CPF, e o que vem abaixo dele são os metadados. O Ian disse que consegue saber onde a pessoa estava na última noite. É quase um detetive, né, o homem. Deu para entender aí? Como é que é o negócio? Sim. Dados, informação e metadados, tá? Vamos para frente. Qualquer dúvida é só chamar. Então, olha aqui, ó, mais exemplos. O ano de 2013 não faz nenhum sentido se você vê ele sozinho. Agora, se analisar com um conjunto de dados relacionados, um fato, como, por exemplo, Brasil, 2013, primeiro lugar, Copa das Confederações. Então, eu tenho 4 fatos aqui. 4 dados, na verdade, certo? Esse fato registra algo do mundo real e, a partir dele, você chega a uma informação que o Brasil foi campeão da Copa das Confederações no ano de 2013, certo? Então, isso é uma informação e esses carinhas isolados aqui são os dados. Os metadados são algumas informações que você pode ter a respeito de cada dado. Então, por exemplo, Brasil, né? É um país. 2013, um ano, né? Tipo numérico, um tipo de dado. Então, são informações sobre esse dado, tá? Como a questão lá do CPF, que você tem informações sobre a pessoa, tá bom? Então, fica aí a definição de dados, informações e metadados, tá? Ó, na história dos bancos de dados, pessoal, extrair as informações e manter eles organizados era uma tarefa muito custosa, né? Como eu disse para vocês, existiam salas e salas de arquivos, né? Todo mundo guardando informações. Além disso, o acesso à informação dependia da localização geográfica desses arquivos. Então, se eu estou com um arquivo em Amontada, mas eu estou precisando dele lá em Fortaleza, eu tinha que vir buscar, certo? E isso aí não era nada legal. No início, cada entidade, né, cliente, funcionário, produto, qualquer coisa, certo? Felipe pode ser uma entidade. Era um arquivo de dados que era acompanhado de um software simples para manipular os dados do arquivo. Esse software permitia realizar operações de cadastro, alteração, exclusão e consulta desses arquivos digitais. Então, no início, eles simplesmente queriam fazer essas operações, certo? Cadastrar, editar, excluir e consultar, tá bom? Na década de 60, a IBM investiu em pesquisas para solucionar esses problemas, né? Em 70, né, apresentou um modelo relacional onde usuários, né, sem conhecimento técnico, poderiam armazenar e extrair grandes quantidades de informação de uma base de dados. Junto com esse sistema foi criado o SQL. Então, em 1970, eles resolveram
organizar a parada toda, né? Esse softwarezinho que fazia as 4 operações, e organizar com uma linguagem, que é o SQL, que significa Structured Query Language, né? Se tornou a linguagem padrão para bancos de dados relacionais até hoje. Bom? Entre os leitores do artigo, Code estava Larry Ellison, que havia acabado de fundar uma pequena empresa, recrutando programadores para o sistema R, né, na universidade. Até hoje ainda se utiliza a linguagem R. Ellison conseguiu colocar no mercado o primeiro banco de dados relacional com SQL em 79, o Oracle 2, bem antes da IBM. Né? Então aqui a gente tem o nome de umas galera bem importantes, né? O Oracle, que é uma empresa detentora de base de dados, e a IBM, né, que é a gigante dos computadores. Em 83, né, a empresa lançou uma versão portátil do banco de dados e teve um faturamento de 5 milhas de dólares, né, e mudou o nome para Oracle. Né? Então, essa empresa do Ellison, Larry Ellison, hoje é a Oracle. Tá? A IBM finalmente lançou o SQL.ds, /DS, né, seu primeiro banco de dados relacional em 80, né, e aí veio o SQL Server e o MySQL, que é o carinha que a gente vai utilizar aí mais à frente, tá bom? Em 2007, as vendas globais dos sistemas de gerenciamento de base de dados chegaram a 15 bilhões, né? Com a Oracle detendo uma participação de praticamente metade do mercado, seguida da IBM, né? E a participação da SQL Server da Microsoft cresceu mais rápido que a de seus competidores, chegando a 14%. Então, aqui, pessoal, a gente viu um pouco da história rapidamente, que apareceu uma ideia de organizar esses dados para poder fazer aquelas operações básicas, cadastrar, excluir, editar e consultar. Depois eles perceberam que dava para fazer isso com uma linguagem, e aí iniciou-se o SQL, né? Aí tinha um cara muito esperto, certo? Que tinha uma empresa de garagem e utilizou esse SQL para criar aí a Oracle, né? Que é uma empresa de banco de dados, certo? Que vende sistema de gerenciamento de banco de dados. Por sua vez, o restante do povo veio atrás, né? A IBM, lançando aí o SQL/DS, e depois vem a Microsoft com o SQL Server, certo? Então, são empresas que começaram a disputar esse mercado de banco de dados, que parece muito atrativo, né? Em 2007, 15 bilhões, imagine hoje. Entendeu? De dólares, né? Então, é um mercado altamente atrativo, né? Então, podemos, então, dizer que banco de dados, né? Ou base de dados, uma coleção de dados interrelacionados apresentando informação sobre um domínio específico, né? Sempre que for possível agrupar informações, né? Que se relacionam e tratam de um mesmo assunto, podemos dizer que tem um banco de dados. Informações que se relacionam e tratam de um mesmo assunto. Aí eu pergunto para vocês, deixa eu ver aqui o Pablo. Pablo, meu querido, a turma do segundo C Informática é um banco de dados? Sim. Existe uma relação em um fim específico? Sobre um domínio específico? Né? Aí eu te pergunto, a escola é um banco de dados? Certamente que sim. Com certeza, sim. A Cred2 é um banco de dados de escolas? Claro. As 20 Creds mais as 4 CEFO que a gente tem fazem parte do sistema de educação da Secretaria de Educação do Estado? São um banco de dados? Gigante, né? Exatamente. As 27 Secretarias de Educação do Estado fazem parte de um outro banco de dados maior ainda, que é do Ministério da Educação. Confere? Confere. Então, olha como a gente é um grãozinho de areia na imensidão de dados. Não é verdade? Verdade. O tratamento de dados que eu tenho com a turma de vocês, certo? É o mesmo tratamento de dados que tem lá no Ministério da Educação? Creio que O sim. que tu acha?
O mesmo tratamento, não, mas as mesmas operações podem ser feitas. Tanto aqui, numa base de dados da turma de vocês, eu posso editar, eu posso cadastrar um aluno, eu posso excluir um aluno, eu posso trocar o endereço dele, editando, ou então eu simplesmente posso consultar. Eu quero ver os dados do Jeff. Aí eu vou buscar. Da mesma forma, uma base de dados infinitamente superior lá no Ministério da Educação pode fazer as 4 operações. Então, resumo da ópera. Toda base de dados, independente da sua magnificência, né? Se ela é pequena, como a de vocês, ou ela é imensa, como a do Ministério da Educação, ela tem suas operações básicas, que é cadastrar, editar, consultar e excluir. Vocês conseguiram compreender como é o nível do negócio? Então, independente se o banco de dados ele é pequeno ou ele é gigante, as operações são as mesmas. O que vai mudar é quantidade de registro, velocidade de acesso, certo? Esquece privacidade, se existe, não existe mais. Cara, até que existe, dependendo da segurança implementada, certo? As bases de dados estão cada vez mais seguras, né? Aí entra a parada de criptografia, criptografar as informações e tudo, né? Então, aí tem um leque de negócio aí que vai longe, beleza? Pessoal, tá dando para entender? Tá tranquilo até aqui, mesmo com a queda da internet aí? Cadê a Tâmara? O que tu me diz aí, Tâmara? Tá dando para compreender o negócio? Tá sim. Tá assim? Show. Vamos embora, né? Então, vale lembrar que um banco de dados, né? Ele é projetado, construído e preenchido com os dados de um propósito específico, que a gente já conversou. Vamos sim. Vamos aprender a criptografar algumas informações que vão para esse banco de dados. Na verdade, a gente utiliza alguns algoritmos, como o SHA-1 e o MD5. Aí a gente... Isso os mais leves, mais fáceis da gente utilizar, né? Existem outros algoritmos específicos para criptografia também. Então, ó, ele representa algum aspecto do mundo real, né? Algumas vezes chamado de mini-mundo. Então, quando pego, por exemplo, a turma de vocês, eu estou pegando o mini-mundo. Não tem como eu pegar o mundo, né? Então, eu estou pegando o mini-mundo aqui no espaço e no ambiente que eu estou. Então, a partir desse mini-mundo, o usuário ele pode realizar essas 4 operações básicas, certo? Que foi a que eu falei, ó, inserção, exclusão, consulta e atualização, né? A partir desse mini-mundo. Então, podemos dizer que um banco de dados ele envolve 4 componentes básicos. Dados, que são os registros que a gente armazena. O hardware, que é a parte física. Obviamente, eu preciso guardar essas informações em algum computador. Não vou guardar rebolado. Tem algum computador que eu vou guardar esse negócio. Então, existe um hardware. Existe um software, que é a parte lógica, que são os sistemas de gerenciamento desses bancos de dados, né? E aplicativos para poder receber isso. E o usuário. Olha aí, o nosso usuário de um banco de dados, ele é dividido em três pessoas. A primeira pessoa é o chamado DBA, Database Administrator, ou administrador de banco de dados, certo? Esse cara, ele gerencia todas as bases de dados criadas no SGBD. Então, por exemplo, eu sou o DBA da PagMenos. Só existe um banco de dados? Mas nunca. Existem vários bancos de dados, certo? Porém, eu tenho que administrar todos, tá bom? Segunda pessoa, o programador de aplicações, né? Que monta e modela a base de dados. Isso acontece quando eu tenho programadores, né? Modelando, colhendo os requisitos junto com os analistas, certo? Para poder você construir as aplicações, tá? E eu tenho, claro, obviamente, o usuário final, que é quem vai trabalhar diretamente com essa aplicação. Por exemplo, se eu faço uma aplicação para um cadastro para vacina, quem é o meu usuário final? Me diz aí, Wellington, quem é o meu usuário final? Eita, rapaz, o homem não tá nem aí.
Vamos lá, Adão. Quem que é meu usuário final, cara? Não é, professor? Se eu faço um sistema para cadastrar pessoas para vacinação contra o Covid, quem é meu usuário final? Vai depender do sistema. Um sistema para cadastrar para agendar vacina. Quem é meu usuário final? Se for falar essa vacina, pelo que eu entendi, é pela idade. Meu usuário final são as pessoas que vão se vacinar, não é isso? Sim. Pronto, era isso, tá? Quem fez o sistema é a pessoa aí do programador de aplicação. Então, é o meu segundo tipo de usuário. E quem administra esse banco de dados? É o meu DBA, que é a terceira pessoa, né, que tem aí nas bases de dados. Então, ó, é composto um banco de dados, certo? Um sistema de banco de dados, ele é composto pelos próprios dados, pelo hardware, que é o computador, pelo software que gerencia esses dados, e os usuários, que são divididos em três. Tem o DBA, o programador e o usuário final. Beleza? Resumidamente é isso. Tá suave aí? Sim. Ó, existe um negócio chamado abstração de dados, certo? Vocês lembram o que é abstração? Responder? Pode responder. O que é uma abstração? Esconder, né, não? Eu faço curso de aquicultura. Eu preciso do computador para fazer um relatório. Eu, do curso de aquicultura, eu preciso saber quais são os componentes que tem dentro de um computador para eu poder utilizar ele? No. Não. Então, essa informação ela foi abstraída de mim. Certo? Não precisa. Eu utilizo, mas não preciso saber o que é. Então, o grande objetivo em um banco de dados é promover aos usuários uma visão abstrata desses dados. O usuário ele precisa saber como que é armazenado, onde que é, quais estruturas, quais as seguranças que é utilizado para poder guardar as informações. O usuário precisa saber disso? Não. Não. Basta ele ir lá e fazer um cadastro e mandar os dados dele no formulário. Pronto, morreu. Então, o banco de dados, ele é uma total abstração de dados, certo? O usuário final, ele não precisa saber disso. Ele não precisa saber como que é guardado, onde que é guardado, como que é gerenciado. Ele não precisa saber disso. Beleza? Entretanto, para que o sistema possa ser utilizado, os dados devem ser buscados de forma eficiente. Olha aí, uma das operações de consulta, ela tem que ser muito eficiente. Então, uma vez que os usuários de banco de dados não são treinados para computação, a complexidade está escondida, né, deles através de diversos níveis de abstração, que simplificam a interação do usuário com o sistema. Então, eu tenho 3 níveis de abstração para o meu usuário. Interno ou físico, nível conceitual e o nível externo ou de visão. Então, aqui vai desde o cara, que é o usuário final, até o programador do sistema e passa, por último, com o DBA. Então, a abstração ela pode ser aplicada para esses usuários, certo? Mas a maior abstração que existe em sistemas de banco de dados é para o usuário final. Porque ele não precisa saber como que funciona, ele só precisa saber que vai guardar as informações dele. Beleza, pessoal? Isso é abstração em base de dados, né? Nesses 3 níveis aí. Olha aqui, ó. No nível externo, né? Eu tenho a visão externa aqui do usuário, visão externa 1, 2, 3. No nível conceitual, certo? Eu tenho apenas o conceito do banco de dados. E no nível interno é quem
sabe muito mais sobre a base de dados. Se a gente fosse colocar os 3 usuários aqui, né? Quem seria esse nível, esse esquema interno? Seria o nosso DBA, né? Que é o quem sabe mais. No esquema conceitual, seria o programador do sistema. E na visão externa, consequentemente, seria o nosso usuário final, que não entende nada, só utiliza o sistema e só insere informação. Beleza? Cadê a Vitória, Stephanie? Oi. Bom dia. Deu beleza aí, minha filha? Tá suave? Sim. Pois fique comigo aí, que eu vou lhe perguntar aqui um negócio já já. Então, ó, nível interno, né? Nível mais baixo de abstração, como já falei, é como se fosse o nosso DBA. O nível conceitual descreve os dados que são armazenados no fato, né? Os dados existem entre eles. Geralmente, quem entende isso é o cara lá da programação, certo? E o nível externo ou divisão, certo? Que descreve, é o mais próximo ao usuário, descreve apenas parte do banco de dados, somente o que for necessário para ele fazer as suas operações. Tá ok? Então, pessoal, por hoje era só essa parte de introdução, tá? Tem uma atividadezinha aí para vocês fazerem. O mesmo esquema, pessoal, façam no caderninho, certo? Respondam, depois mandem lá para mim no Classroom, tá bom? Beleza? Beleza. Então, hoje a gente viu essa parte de introdução de conceitos, dados, metadados, informações, história do banco de dados, por que é importante, por que é necessário, os tipos de usuários que a gente tem nessas bases de dados, certo? Os componentes dessas bases de dados, as abstrações, certo? E, por último, aqui a gente viu os níveis, né, dessas abstrações, tá bom? Então, por hoje a gente fica por aqui. Vocês têm alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, é só falar aqui que a gente repete. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, eu acho. Ei, Luiz, Opa. fala aí, só repete pra mim um negócio aí do que é um dado. Que é um dado? Um dado é um valor, cara. Se eu te der um número, ele é um dado. 17, né? É um dado. Mas eu vou voltar aqui no slide, só para mostrar. Ó, é qualquer elemento identificado em sua forma bruta que por si só não conduz a uma compreensão de determinado fato ou situação. Qualquer elemento, certo? Se eu tiver a palavra cão, só cão, consegue identificar alguma coisa? Ou então o número 2007, consegue identificar alguma coisa? Se é um ano, se é um pedaço da placa de um carro, certo? Então, o dado, ele é um elemento identificado, mas que não conduz a nenhum entendimento, certo? Agora, quando eu junto com um conjunto com outros dados, né? E aí eu consigo dar um sentido para isso, aí eu tenho uma informação, tá bom? Beleza. Ok? Ok. Então, por hoje é só, pessoal. Valeuzão. A gente se encontra quando agora, menino? Acho que quinta-feira. Quinta-feira, às 10 horas, a gente se encontra com a disciplina de design. Tá bom? Então, a atividade está aí. Eu vou postar agora aqui esse material no Classroom, tá? Deem uma olhadinha lá e podem já fazer a atividadezinha com vocês aí, suave, bem tranquilo, tá? Então, forte abraço aí, pessoal. E até a próxima. Desculpa aí pela caída da internet, mas acontece. Abraço, pessoal. Até mais.